Mais um Tokudok no ar, hoje especialíssimo com Ricardo Cruz. E aí? Valeu. Tudo bem? Pelo papo, galera agradece. Bem-vindo à minha humilde residência cheia de tokusatsus em todo lugar. Se você não conhece Ricardo Cruz, receta. Ricardo Cruz está envolvido com o Tokusatsu faz muito tempo, Nossa, né? Nem lembro mais o começo, assim, foi desde que eu lembro de criança, assim, as primeiras memórias já eram com Jasper Changeman. Começou com Jasper E Changeman. nunca parou, igual você. Igual eu, é um defeito. Eu comecei antes com o Spectreman, Ultraman, ali na TV É Pau. mesmo? Você é mais velho que eu, então. Sou. Mas a gente não fala a idade Não aqui, vou falar é muita complicado. idade, né? As ordens. Você fala japonês fluente por causa disso, é isso? Eu aprendi a falar japonês fluente já faz um tempo, motivado pela paixão pelo Tokusatsu. Assisti tudo que passou aqui, eu era muito fanático a ponto do meu pai brigar comigo quando ia na locadora, porque eu alugava a mesma fita O episódio do que eu você já tinha viu na gravado naquela manhã. Criança, eu queria ter durante um tempo na minha casa a fita com a capinha, com as imagens e aquelas fitas da Everest Fica Video. admirando, né? Na contracapa, o pessoal mais novo não vai lembrar, mas tudo bem. Tinha Bioman, tinha umas fotos de umas séries que não passavam no Brasil. E aquilo me deixava maluco, assim, porque, caramba, que série que é essa? Então eu tinha vontade de ter, então meu pai até me proibiu de eu não poder alugar fitas de Tokusatsu. Eu sei como você sente. Como Manchete não passou o último capítulo de Changeman, eu aluguei e eu chorava no último capítulo de Changeman. Literalmente, de chorar mesmo. Sim, eu vi Changeman, o final de Changeman pela primeira vez em VHS Eu também, exatamente. Turma, somos Changeman. Lutaremos até a morte. Morram. Em 99, eu tive a oportunidade de morar no Japão. Fiquei um ano morando lá, na cidade de Utsunomiya. Já falando japonês, ó, aprendeu. Já falando um pouco, né? Porque eu estudo japonês desde 96. Né? Então assim, eu peguei o beabá aqui, já sabia falar, pude desenvolver meu japonês, falar com as pessoas e enfim. E hoje eu trabalho com isso, inclusive estou lançando um curso de língua japonesa, uma página, um canal, né, para ensinar japonês com tokusatsu, com animes e tal. Amazon, Ricardo Cruz. Yeah! Eu canto também no Jam Project, inclusive tô uniformizado aqui. Eu ia chegar nessa parte. Então, além de falar japonês, ter estudado no Japão, você canta e talvez as pessoas não saibam, você participou das revistas todas, Herói, Companhia Limitada e todas as outras, né? Eu trabalhei durante 4 anos na editora Conrad e isso também me possibilitou entrar pro Jam Project, né? Porque eu entrei pro Jam porque a gente começou a fazer eventos, né? A Conrad começou a participar de alguns eventos, que na época era o AnimeCon, era o maior, né? Naquela época, 2001, 2002. E em 2003 foi quando eu conheci o Takashi, que hoje é dono da Yamato, que é a empresa que se criou por causa do Anime Friends, trazendo do Japão alguns cantores, porque na época quando eu morei no Japão em 99, eu fui assistir 3 shows, 2 Super Hero Spirits, que eu quase me urinei de emoção. Era uma coisa muito forte, assim, porque por mais que eu já tivesse umas fitas cassetes na época de gente que gravava as aberturas e a gente conseguiu ouvir aquilo como música, apreciar aquilo como música e não como uma coisa só de abertura. Sim. No Japão veio tocado ao vivo por banda, direito, com os cantores, energia, né? Nossa, foi inacreditável, assim, e daí eu quis reproduzir essa emoção no Brasil, e daí quando o Takashi chegou querendo fazer o Anime Friends, eu falei, a gente vai trazer esses caras. Você lembra quem veio na primeira? Veio o Hironobu Kageyama, o Akira Kushida e veio o Hiroshi Watari. Tá, se você não sabe, o Kageyama cantou a abertura de Changeman, só pra dar um exemplo. O Kushida canta os Metal Heroes quase todos, né? E o Hiroshi Watari... O cara é o símbolo do Tokusatsu dos anos 80, o cara, né? o Hiroshi Watari. Ele é Hiroshi 2 Watari protagonistas, ele participou do Jaspion também. É o queridinho do... E você sabe que o Atari, ele é muito fã de Tokusatsu também, né? Ele não é que ele é o ator e só o ator e não tem muito envolvimento, então ele gosta muito de Tokusatsu. A gente ficou muito amigo durante esses anos todos, tanto que ele participou do meu clipe. Ele participou do teu clipe, isso que eu ia chegar nessa pergunta, como é que foi isso? Pô, foi incrível, assim, é uma conquista, tipo, a maior conquista, né? Zerar a vida, né? Sim. Tipo, ter o cara no seu clipe lá numa pedreira fazendo um super-herói.
pô, adorou, ele topou na hora participar, veio pra cá, a gente não tinha muito orçamento, né? Ele foi super parceiro de vir pro Brasil gravar com a gente. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Então a pedreira é aqui no Brasil. Em Barueri. Mas você sabe que essa pedreira é igualzinha, né? Igual, é pedreira, né? Assim, até o último momento, até a gente tá com o equipamento no caminhão, indo em direção à pedreira no dia, com Hiroshi Watari aqui, com tudo pronto, a gente ainda não tinha tanta certeza se a gente ia filmar lá ou não. A resposta saiu, tipo, nos 47 do segundo tempo, entendeu? E deu certo e é incrível. O próprio Hiroshi Watari falou que não deve nada pra pedreira da Toei. Eu conheço a pedreira da Toei, sabia? Eu ia fazer essa pergunta também. O Ricardo foi até a pedreira da Toei. Eu era o maníaco dos tokusatsu quando eu morei no Japão em 99, com 17 anos. Insuportável, só falava disso com as famílias do Japão, e são famílias, né, mais tradicionais. Eles não entendiam muito de tokusatsu, né? Eu falando, não, mas onde que é a pedreira? Até que eu achei um livro, é a grande enciclopédia de todos os monstros, feras, assim, monstros tipo de Kamen Rider. Tinha um capítulo sobre locações, e dentro desse capítulo tinha a pedreira mesmo. E aí eu mostrei pra mãe lá da família que eu tava morando, e falei, eu quero ir aqui. A gente foi no mapa, a gente ligou, ela procurou na lista telefônica, achou os caras da pedreira, ligou pros caras da pedreira. A gente foi numa manhã de sábado, eu e ela dirigindo, a velhinha japonesa e eu do lado, assim. Longe, de onde você tava, era longe. E dei sorte que não era tão longe assim, mas não era também muito perto. E a gente tomou café da manhã com o dono da pedreira, ele contou histórias pra gente, das filmagens, ele contou como que era, como que não era. E aí, porque na casa do cara, ela fica um pouco separada da super pedreira, né? Daquela imensidão toda. E eu ficava, ele contando as histórias, eu olhando ao redor, cadê a pedreira, né? Daí quando ele levou a gente de carro, que a gente vira uma ruinha, assim, e abre toda aquela pedreira. Nossa, meu... É muita emoção, assim, foi muito legal. Surreal, porque você sai da TV pra vida real ali, Nossa, né, cara? Foi incrível, você reconhece tudo. Eu fiquei andando, perambulando mesmo, sozinho. Eu andei, eu fui até... Porque você sabe onde você tá. Mais ou menos, você reconhece. E o lugar é imenso. Então eu fui pra cima, desci, fui onde tem aqueles... Como se fosse uma fábrica, sabe? Tem uns tonéis gigantes, sim. Eu fui até ali. Tem um laguinho que aparece sempre em episódios. Eu fui ali também, daí voltei pra onde eles filmavam sempre as batalhas, que é meio que a parte central da pedreira. Subi no morro de cima, que é onde ficam os vilões. Geralmente os vilões aparecem jogam ali. Raio lá pra baixo. Foi uma meditação, sim, foi incrível. Eu imagino. E em algum lugar, é que eu sou uma pessoa um pouco desorganizada para algumas coisas, em algum lugar eu tenho vídeos disso. Uau. Eu não sei exatamente onde eles estão, mas eu filmei lá. E, pô, foi incrível. E daí essa pedreira do On The Rocks, eu fui bem chato, né? Eu queria que fosse uma pedreira com um clima, e a gente achou a pedreira perfeita. Quem não assistiu On The Rocks, por favor. Vou deixar o link na descrição, se você não viu ainda. Eu acho que todo mundo já viu, uma homenagem legal. E foi por causa dessa visita e da pedrinha que você levou embora que você entrou no Herói, né? Exatamente, foi por causa da pedra da pedreira que tudo começou. É verdade, se eu não tivesse ido pra pedreira, talvez essa entrevista não tivesse acontecendo, porque eu peguei pedras do chão da pedreira e pus na minha mala e trouxe pro Brasil. Cara. Eu lembro quando eu cheguei aqui, minha mãe, ela abriu a minha mala assim, né? Ai, você trouxe presente, o que você comprou, roupa e tal? Pedra. E tinha fitas de VHS, porque a primeira coisa quando eu desembarquei no Japão, um ano atrás, foi comprar 2 vídeos cassetes usados para começar a loucura do acúmulo de material de tokusatsu. Então ela abriu, tinha um monte de VHS, livros, mangás e pedras. Ela falou, o que é isso? O que é esse monte de pedra? O que é essa mala? O que é isso? Eu não era exatamente o que ela estava esperando, né? Daí eu falei, mãe, as pedras da pedreira. Ela olhou pra mim e cara, tá, beleza. Daí ficou as pedras lá, estão lá tá até hoje, na casa dos meus pais. Caramba. Eu não trouxe pra São Paulo, tá lá. E por causa dessas pedras, o meu amigo Renato Siqueira, que já trabalhava na Herói e tal, ele vendeu essa pauta pro editor. Falou, eu tenho um amigo muito louco que trouxe pedras do Japão, de uma pedreira, porque filmaram Jaspion lá, e essa é uma pauta que é, obviamente, a cara da Herói. Eles me entrevistaram lá, eu levei as pedras, tiraram foto, foram na minha casa e tal. E aí eu mendiguei trabalho pra eles, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero escrever matérias sobre Tokusatsu, que eu sempre Tokusatsu, né? Focado. E eles me assim, não, mas a gente tá falando mais sobre anime, era o auge do Pokémon, Dragon Ball. Sim. Falei, tudo bem, mas eu posso fazer uma matéria, porque isso, porque aquilo, e ficava falando das coisas que eu vi, das coisas que eu comprei.
Aí consegui fazer uma matéria pra eles como freela. Foi a matéria sobre o Kamen Rider Kuga. Foi em 2000, o Kamen Rider que a gente tinha acabado de estrear. Já com o Herói 2000. Grande volta dos Kamen Riders pra televisão, aquela Sim. coisa toda. Eu fiz uma matéria do Kuga. E com o tempo eles me contrataram, daí eu fiquei 4 anos lá. Daí eu trabalhei na Herói, fiz a Pokémon Clube, fiz a revista Herói Mangá, que pouca gente se lembra. E eu fiquei lá na Herói até mais ou menos 2004, que foi quando eu meio que tava entrando no Jump Project, assim. E como foi essa entrada no Jump Project? Então foi isso, foi justamente em 2004, na segunda edição do Anime Friends, veio de novo Hironobu Kageyama, o Eizo Sakamoto, que é o cantor do Anime Metal, veio a Masami Okui, que canta no Jump hoje, o Masaki Endo, lógico, do Jump Project. Então vieram esses 4, e a Masami Okui no ensaio tava gripada e tal, eu cantei no lugar dela, o pessoal ouviu, gostou, me pediram uma demo, e aí eles gostaram da minha demo, eu fui sobrando e ganhei o concurso. Em 2005 fui lá gravar a primeira música, que é a Gong. Tá gostando do papo? É muita história pra contar, né? E a gente conversou tanto que dá pra dividir esse vídeo em 2 partes. Então se liga que logo sai a parte 2, você continua vendo esse papo com o Ricardo Cruz. Então se inscreve aí na barrinha preta pra não perder a segunda parte e deixa seu like aí no vídeo que a segunda parte tá tão legal quanto essa.